Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Diego Meroni, eu sou personal trainer e hoje eu vou te ensinar a fazer 5 exercícios para reduzir as tuas dores nos ombros, tá? 5 exercícios que tu pode fazer até mesmo na tua casa ou no intervalo do trabalho. Exercícios simples que vão te ajudar a reduzir essas tuas dores nos ombros. Vou só falar para vocês agora o nome da nossa live. Por que eu cheguei nessa live? Por que eu pensei em fazer uma live assim? O nome da live de hoje: faça isso para reduzir as dores nos ombros causadas no trabalho, tá? Faça isso que eu vou te mostrar hoje para reduzir as tuas dores nos ombros causadas no trabalho. Vamos lá. Como assim dores nos ombros causadas no trabalho? Deixa eu te explicar. Primeiro, se tu sente dores nos ombros, provavelmente, vou falar aí 99% de certeza que se tu sente dor no ombro, tu é sedentário. Tu é uma pessoa completamente sedentária que não faz nenhum tipo de exercício para reforçar as articulações. Então, se tu não reforça as tuas articulações, por exemplo, hoje a articulação do ombro, em algum momento da tua vida ela vai começar a te incomodar, tá? E quando eu falo de dores causadas no trabalho, o que eu quero dizer com isso? Se tu trabalha o dia todo fazendo movimentos repetitivos com os braços, por exemplo, talvez seja o teu caso, tu trabalha no escritório, trabalha num banco, trabalha o dia todo sentado, primeiro que a tua postura ela já deve estar um pouco caída, já deve estar um pouco corcunda, os ombros já devem estarem caídos para frente. O que acontece com quem tem esse tipo de postura? Quando a gente deixa os ombros caírem para frente, as nossas escápulas, que são esses dois ossinhos triangulares que ficam na parte superior das costas, as nossas escápulas elas não são ativadas. Então, quando as escápulas não são ativadas, isso acaba resultando em dores nos ombros, tá? Então, faz movimento repetitivo, passa o dia todo em uma má postura e é sedentário, essa live é para ti. Essa live é para te ajudar a sair dessa situação em que tu te encontra hoje, com dores nos ombros. Isso deve estar limitando as tuas ações no teu dia a dia. E é por isso que eu estou aqui hoje para te ajudar. Gente, como eu falei antes, eu preparei 5 exercícios para vocês fazerem hoje, tá? 5 exercícios simples. Exercícios de mobilidade de ombro e estabilidade escapular, tá? Exercício de mobilidade e estabilidade. Quem não sabe o que é isso? Mobilidade e estabilidade nada mais é do que gerar movimento nas articulações, fazer com que as articulações se movimentem. Quando a articulação ela fica mais forte, quando ela se movimenta, reduz muito o nível de dor, o nível de desconforto dessa articulação, tá? Então hoje, 5 exercícios para reduzir as dores nos ombros, pode fazer na tua casa e até mesmo no intervalo do teu trabalho, tá? O primeiro exercício de hoje, como eu já tinha falado para vocês, acabei de falar sobre as escápulas, tá? Sobre essa parte superior das costas. O primeiro exercício vai ser um encaixe escapular, encaixe das escápulas ou ativação das escápulas. Então a gente vai fazer agora um exercício para ativar as escápulas. Ativando as escápulas, isso vai ajudar a reduzir as dores no ombro e, se tu não tem dor, vai deixar o teu ombro ainda mais forte, tá? Para prevenir qualquer dor que possa vir a acontecer lá na frente. Se tu tiver com a tua articulação bem forte, com certeza tu não vai sentir nada de dor lá na frente. Esse exercício a gente vai ter que fazer no chão, tá? Então vou arrumar aqui e a gente vai para o chão agora fazer esse exercício. Bom, então para fazer esse exercício, eu vou precisar que vocês peguem algum objeto, algum material só para fazer altura, na verdade. Eu vou utilizar aqui esse rolinho, tá? E a função do rolinho, ele vai ser apenas uma barreira que eu tenho que ultrapassar com o meu braço. Por isso que eu digo que pode pegar qualquer tipo de objeto em casa para fazer uma certa altura para vocês ultrapassarem, tá? Então como é que vai funcionar, gente? Como eu falei antes, esse aqui é um encaixe escapular, tá? Eu vou fazer o exercício, vou passar o meu braço sobre o rolo, mas o objetivo é ativar
lá atrás, ativar a minha escápula, tá? Ativando a escápula, ou seja, movimentando a minha escápula, isso vai refletir aqui na frente, vai refletir diretamente no meu ombro. Então, se tu tem dor no ombro, esse exercício aqui é para ti. E também, se tu tem a postura muito curvada, tu vai ter uma certa dificuldade para fazer esse exercício, mas é fundamental fazer esse tipo de exercício para melhorar a tua postura e reduzir as tuas dores nos ombros, tá? Como é que vai funcionar o encaixe escapular? Eu vou deitar aqui no chão, tá? Deitei aqui de barriga para baixo e eu tenho o rolinho aqui na frente, tá? Isso aqui. Assim. Aqui, gente. Então, tô com meus braços estendidos, tá? O objetivo é eu ultrapassar essa barreira e levar meu braço lá para o outro lado. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, posição inicial, braços estendidos. Antes de começar o exercício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que justamente encaixar as minhas escápulas. Então, puxo os braços para trás, encaixei as escápulas, né? Ou seja, aproximei as escápulas, ó. Encaixo. E agora, mantendo o braço estendido, eu vou ultrapassar a barreira e retorno. Isso aqui, ó. 2, 3, tá? Isso aqui, a gente pode fazer aqui 10 repetições para cada lado. Faz 10 de um lado, troca, encaixa e vai mais 10 repetições do outro lado, tá? Esse aqui, então, o encaixe escapular, ativando as escápulas, ou seja, encaixando as escápulas. Lembra que eu falei antes, a escápula ela tem que estar trabalhando, ela não pode ficar nula. Então, encaixando as minhas escápulas, fazendo com que elas trabalhem, isso vai refletir nos ombros, né? Para quem não sabe, a escápula ela está diretamente ligada com todos os movimentos do ombro. Tudo que é movimento que a gente precisa fazer com os braços, com os ombros, depende das escápulas, tá? Então, o encaixe escapular é um excelente exercício para ativar a escápula e reduzir a dor no ombro. O que vocês têm que cuidar? Quem for muito encurtado, muito travado, quem tem essa posição corcunda, não vai conseguir fazer esse exercício em uma altura, né? Uma determinada altura. Por exemplo, aqui o rolinho tem 30 centímetros de altura. Se for o teu caso, se tu é muito travado, começa numa altura mais baixa. Eu tenho casos de alunos aqui comigo que não conseguiam fazer nessa altura. Eu tive que começar com uma altura mais baixa e alguns eu tive que começar sem objeto nenhum, sem nada de material, né? Porque eles eram muito travados, extremamente travados. O que a gente fez? Apenas deslocar o braço de um lado para o outro sem obstáculo, tá? Mas aos poucos esses alunos foram evoluindo até o ponto de chegar a fazer com um rolinho desse que tem 30 centímetros de altura. E uma outra coisa que vocês têm que cuidar, evitar movimentar o tronco. Eu vou provocar um erro aqui que acontece, e acontece bastante. É na hora de subir, alguns alunos levantar o tronco também, fazer isso aqui. Evitem fazer isso, tá? Isso aqui tá errado, e fazendo isso, provavelmente, vocês vão acabar forçando a lombar de vocês, tá? Acabar machucando a lombar, e aí não vai reforçar o ombro e ainda vai prejudicar a lombar. Então, começa com uma alturinha mais baixa, tá? Para fazer direitinho, e aos poucos vai evoluindo até o ponto de fazer numa altura um pouco maior e da maneira correta, tá? Então, encaixe escapular, vamos lembrar de novo aqui. Vou deitar, puxo os braços para trás, encaixo as escápulas e ultrapasso a barreira. Isso aqui, gente, tá? 10 repetições para cada lado. Então, esse foi o nosso primeiro exercício de hoje, o encaixe escapular. E agora a gente vai para o segundo exercício de hoje, tá? Agora, gente, a gente fez antes o encaixe escapular e agora a gente vai fazer uma rotação de ombro, tá? Um movimento de rotação do ombro. Fazendo esse exercício, vocês vão sentir a articulação do ombro alongar, tá? Vai ser até
difícil de fazer para alguns de vocês, eu espero que seja difícil mesmo, tá? Quanto mais difícil, mais está alongando, e isso vai ajudar a soltar essa articulação, ou seja, deixar essa articulação mais solta e vai ajudar vocês a reduzir as dores no ombro de vocês, tá? Para fazer esse exercício, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui um cano de PVC, tá? Esse caninho de PVC eu cortei, ele tem 1,5 m de altura. Vou fazer com ele. Dá para fazer com cabo de vassoura? Dá, claro que dá. Porém, tem um problema. O cabo de vassoura, ele é mais curto. Um cabo de vassoura deve ter 1 metro, eu acho, de altura, por aí. O que acontece com um cabo de vassoura? Se tu for muito travado, muito encurtado, tu não vai conseguir fazer esse exercício com cabo de vassoura, porque 1 metro só, ele é muito pequeno para fazer esse exercício. Então, tem que ser pelo menos 1,5 m, fica mais fácil, tá? Por que disso? Vou explicar agora. Como é que funciona essa rotação do ombro? É isso aqui, gente. Eu vou pegar o bastão, tá? E vou fazer essa voltinha aqui. Levo lá atrás e retorno. Levo lá atrás e retorno. Se fosse um cabo de vassoura, por exemplo, digamos que seja isso aqui, um cabo de vassoura, para mim já ia ficar bem mais difícil. Eu já não ia conseguir fazer essa volta aqui, tá? Então, por isso que eu digo, pega um bastão aí que tenha 1,5 m, tá? Fica mais fácil de fazer esse exercício e aí tu vai conseguir alongar realmente. O que a gente tem que cuidar durante a execução desse exercício? O cotovelo, ele tem que estar sempre estendido, sempre reto. Vocês não podem fazer esse exercício e acabar dobrando o cotovelo, dando uma flexionadinha no cotovelo. Não, gente, o cotovelo sempre estendido, sempre reto, tá? Então pega o bastão, começa pegando bem nas pontas mesmo, tá? Fica mais fácil de fazer. Se ficar muito fácil, encurta um pouquinho, tá? Mas começa pegando bem nas pontas e faz o movimento de rotação. Sentiu que está fácil? Aproxima um pouquinho as mãos, que já vai dar uma dificultada, tá? Mas sempre cuidando, tanto na hora de descer e principalmente na hora de voltar para frente, tá? Na hora de voltar não pode acontecer isso aqui, ó, tá? Não pode dobrar o cotovelo. Cotovelo sempre bem estendido, tá? É justamente nessa dificuldade aqui na hora de voltar que vai alongar a tua articulação e isso vai te ajudar a reduzir as dores no ombro. Porque se o teu ombro estiver muito travado, se ele estiver muito dolorido, no momento que tu alongar, né, tu vai dar uma soltada nessa articulação e isso, o resultado disso vai ser que vai reduzir as tuas dores nos ombros, tá? Alonga o teu ombro, com o passar do tempo as tuas dores vão começar a diminuir, tá? Então essa foi a rotação de ombro utilizando o bastão. Aqui vocês podem fazer 10 repetições, tá? Vai e volta, conta 1, façam 10 vezes assim, mas sempre cuidando para fazer da maneira correta, que é cotovelo estendido, sem flexionar o cotovelo. Então o que eu disse antes, talvez um cabo de vassoura seja muito curto para fazer esse exercício. Pega aí um bastãozinho que seja um pouco maior, que nem esse, por exemplo, que tem 1,5 m, já dá para vocês fazerem esse tipo de exercício sem problema nenhum. Aqui. Gente, o próximo exercício, para esse, a gente vai fazer em pé, tá? E a gente vai precisar de uma parede ou de um pilar para fazer ele. Por quê? Eu vou fazer agora outro alongamento para a região do ombro, né? Onde eu vou ficar apoiando a minha mão, apoiando o meu braço em um pilar ou em uma parede, tá? Esse exercício ele é muito simples, tá? Muito simples mesmo, vocês podem fazer no intervalo do trabalho, tá? Dentro do escritório, ali no intervalo do trabalho, vocês só precisam de algum lugar para apoiar as mãos de vocês e isso vai alongar bem o ombro, tá? Com o passar do tempo, isso vai ajudar a reduzir essas dores que vocês estão sentindo aí no ombro, tá? Então aqui, gente, eu tenho aqui um pilar aqui no estúdio, tá? E eu vou utilizar esse pilar para fazer esse tipo de alongamento.
Como é que vai funcionar? Eu vou apoiar a minha mão aqui, tá? Vocês podem apoiar em uma parede, por exemplo. Então, eu vou apoiar a minha mão no pilar, tá? E vou alinhar o tronco. No caso, eu estou de frente para lá. Apoio a mão aqui. Essa é a minha posição inicial. Eu já estou sentindo dar uma alongadinha de leve aqui no ombro, mas nada demais ainda. Eu quero exigir mais essa articulação. O que eu vou fazer? Partindo dessa posição, eu estou alongando meu braço direito, eu vou jogar o meu ombro esquerdo para trás. Então eu jogo o ombro esquerdo para trás. Quanto mais eu jogar para trás o ombro esquerdo, mais vai alongar o ombro direito. Então isso aqui, gente, forço bem para trás. E esse exercício a gente faz não em movimento. A gente marca aí 30 segundos de cada lado. Então aqui, apoiei, giro para trás o meu ombro esquerdo e aí fico parado alongando o meu ombro direito. Tá? Então agora vocês vão sentir alongar bastante o ombro de vocês. Tá? A gente faz aqui 30 segundos para um lado, troco, agora apoio a minha mão esquerda, agora eu vou alongar o ombro esquerdo, viro o meu ombro direito para trás, aqui, e alongo mais 30 segundos do outro lado. Estou alongando agora o meu ombro esquerdo, tá? Alongando bastante. Então, esse exercício de alongamento vocês podem fazer no trabalho, no intervalinho do trabalho ali, apoia o braço em uma parede, marca ali 30 segundos para cada lado. Isso vai alongar bastante o ombro de vocês, vai ajudar a reduzir as dores que vocês estão sentindo. Até ali no intervalinho de trabalho, às vezes um dia que é muito corrido, muito tenso, exigiu demais dos braços de vocês, aquele dia que vocês tiveram que fazer muitos movimentos repetitivos, tá? E os ombros já vão estar desconfortáveis no final do dia, faz esse tipo de alongamento, tá? Um simples alongamento, façam, que isso vai ajudar a dar uma relaxada nessa articulação e assim reduzir as dores nos ombros de vocês. Bom, gente, agora o nosso próximo exercício a gente vai precisar de um outro material que é uma borracha, ou seja, uma faixa elástica, tá? Eu vou pegar aqui a minha faixinha. Então, esse material aqui, tá? Isso aqui é uma faixa elástica, vocês encontram em qualquer loja de material esportivo ou na internet mesmo, tá? A partir aí de R$50 vocês conseguem comprar uma faixa dessas e ela serve para vários exercícios. Eu estou demonstrando hoje exercício para o ombro, mas ela serve também, por exemplo, para fazer um exercício para o joelho, um exercício para a lombar, além de exercícios de força para os braços e para as pernas, tá? Então, vale a pena o investimento nesse tipo de material, tá? E essas faixas elásticas existem de várias cores, com várias intensidades. O que eu aconselho, né, para quem é completamente sedentário, para quem não faz nada de exercício, o que eu aconselho é começar com uma borrachinha mais leve, né, mais fraca, e aos poucos ir progredindo. Conforme vai aumentando a tua força, tu vai trocando para uma borracha mais forte, tá? Porque a exigência vai ser maior. Mas eu indico sempre começar pela mais leve, tá? O que a gente vai fazer agora? Esse exercício aqui a gente chama de T-borracha. Por que T? Porque durante a execução do exercício, eu vou formar um T com os meus braços. Isso aqui, eu vou abrir os dois braços, fechar no centro, vai ser o formato de um T. E o que vai acontecer durante a execução desse exercício? No momento que eu fizer esse movimento de abrir os braços, eu vou estar encaixando as minhas escápulas, eu vou estar aproximando as escápulas. E lembra o que eu falei? Já falei várias vezes isso. Sempre que a gente encaixa as escápulas, sempre que a gente ativa as escápulas, isso, reflete diretamente nos nossos ombros, reduzindo as dores do ombro ou deixando eles mais fortes para prevenir dores futuras, tá? Então a gente vai fazer agora o T-borracha. Então eu pego a minha borrachinha aqui, mais ou menos essa posição, tá? Isso aqui. As mãos assim, e o que eu vou fazer agora? Eu vou afastar. Então, pernas afastadas, contrai o abdômen e eu abro o máximo que der, sentir minhas escápulas encaixando.
retorno, e vou de novo. Abri lá e voltei. Abri lá e voltei, tá? Fazendo isso, vocês vão sentir as escápulas realmente se movimentando, se aproximando, e isso vai ser ótimo para os ombros de vocês. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Muita gente mesmo, principalmente quem é completamente sedentário, não tem nada de consciência corporal, na primeira vez que vai fazer esse tipo de exercício, o aluno nem sabe que tem escápula, nem sabe o que é isso. O que acontece? Vai fazer esse tipo de exercício, acaba fazendo isso aqui, de qualquer jeito, rápido, colocando a força só nos braços. Eu sempre digo e vou repetir, sempre que tu for fazer qualquer exercício, primeiro de tudo, concentração, tá? Tu tem que te concentrar para fazer esse exercício de maneira correta. Não adianta, que nem é que eu estou falando aqui, fazer de qualquer jeito, colocando a força só nos braços, as escápulas nem vão se movimentar e os teus ombros vão continuar doendo desse jeito, tá? Então vai fazer, concentra, ó, braços estendidos, já pensa que tem que ativar as escápulas e faz o movimento pensando lá nas escápulas. Encaixou, voltou. Encaixou, voltou, tá? Vocês têm que sentirem realmente que elas estão trabalhando, que elas estão sendo ativadas, tá? Então, esse tipo de exercício T-borracha, quando bem feito, né, quando feito de maneira correta, ele vai fazer com que as escápulas se aproximem, né, se movimentem, ativem as escápulas. Ativando as escápulas, isso vai refletir diretamente no teu ombro, vai te ajudar a diminuir as dores que tu sente, provocadas aí pelo movimento que tu faz diariamente no teu trabalho, os movimentos repetitivos que tu faz no teu trabalho, tá? Então esse exercício é um excelente exercício para te ajudar nesse processo, tá? Então uma borrachinha dessas, como eu falei, em torno aí de R$50, vocês compram uma borracha dessa e isso vai ajudar a proteger as articulações de vocês. Aqui. E agora, gente, a gente vai para o nosso último exercício de hoje, nosso quinto exercício. E esse vai ser uma rotação externa do ombro, tá? Onde eu vou fazer um movimento de rotação externa também utilizando uma borracha. E isso vai reforçar o meu ombro, deixar ele mais forte. E se tu tiver algum tipo de dor, vai te ajudar a reduzir esse tipo de desconforto, tá? Esse é um exercício que eu utilizo muito com aluno que tem dor no ombro, tá? Aluno que às vezes acaba se machucando e me procura porque tem dor no ombro. Esse é um dos exercícios que eu mais utilizo com eles e um dos exercícios que eu mais tenho resultados para alívio de dores nos ombros. Então agora a gente vai fazer a rotação externa do ombro utilizando a borracha, tá? Eu peguei uma outra borrachinha agora, tá? Mas a gente também pode fazer com aquela, também dá para fazer com a Super Band. Aqui, gente. Então minha borracha, ela tá presa aqui nesse espaldar, tá? A borrachinha tá presa. O que eu vou fazer agora? Vou segurar a borracha, tá? Nesse ponto aqui, eu me afasto um pouquinho e, importante, o cotovelo sempre apoiado ao lado do tronco. E agora eu vou fazer um movimento de rotação, ou seja, eu vou tentar levar o meu braço, minha mão, o mais longe possível do meu tronco. Então, partindo dessa posição aqui, eu vou abrir e retorno. Ó. Eu vou abrir e retorno. Isso aqui, gente. Então, fazendo esse movimento de rotação, isso está ativando aqui a musculatura do meu ombro, tá? Ele está sendo bem ativado, está sendo bem trabalhado e isso está reforçando essa minha articulação, ou seja, está deixando essa articulação mais forte. Então, como eu falei antes, esse é um exercício que eu utilizo muito com quem tem dores nos ombros. Isso aqui a gente já faz até no aquecimento mesmo do aluno, tá? E isso ajuda a reduzir as dores e para quem não tem dor, ajuda a deixar essa articulação mais forte, prevenindo assim qualquer dor que possa vir a acontecer lá na frente, tá? O que vocês têm que prestarem atenção na hora de fazer esse tipo de exercício? Existem dois erros comuns que eu quero que vocês cuidem. Primeiro, na hora de fazer o movimento de rotação, acabar
afastando o cotovelo do tronco. Esse é um erro muito comum, né? Eu vejo muito em alunos iniciantes, né, fazendo isso, porque ainda, como eu falei antes, aluno iniciante não tem consciência corporal, então acaba fazendo errado mesmo, tá? Mas vai fazer, presta atenção para manter o cotovelo sempre apoiado ao lado do tronco. E um outro erro também muito comum é na hora de fazer esse exercício acabar fazendo uma rotação, tá? Isso acontece, tá? Eu tô falando porque acontece com alguns alunos de acabarem fazendo um movimento de rotação, tá? Mas não, gente, você tem que tentar manter o tronco firme, tá? O tronco fica parado, cotovelo apoiado ao lado do tronco e faz o movimento. 10 repetições de um lado, 10 repetições para o outro lado. Isso vai ajudar vocês, né? Vocês vão sentir na hora o ombro trabalhando, tá? Vai deixar o ombro mais forte, vai ajudar vocês a reduzir as dores que vocês sentem diariamente em função de movimentos repetitivos feitos no trabalho, tá? Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Onde eu mostrei para vocês 5 exercícios para reduzir as dores dos ombros, né, provocadas no local de trabalho em função de movimentos repetitivos no dia a dia de vocês, tá? Espero que esses exercícios tenham sido de valor para vocês, tá? Porque faz certinho, se tu fizer certinho, isso vai te ajudar a reduzir as dores que tu está sentindo, tá? Até a próxima aula então, pessoal. A gente se vê numa próxima aula. Valeu!